para sábado, Cid? É exatamente isso que eu estava falando, viu, Reginaldo Mendes? Que inicialmente as datas eram os dias 20... Glauber Ramos já na sala para a entrevista coletiva. A ordem está aí no chat. 2 perguntas para cada, começando com o Pedro Henrique, da Rádio CBN Goiânia. Glauber, boa noite. Hoje foi o 10º jogo seu e do Augusto à frente do Goiás. Eu queria saber, na sua opinião, com essa derrota de 3-0, se foi o jogo que o Goiás rendeu menos no comando de vocês. Boa noite. Boa noite. Realmente foi uma partida atípica, né, da forma que nós havíamos jogado os últimos jogos. Enfrentamos uma equipe que está brigando lá pelo título, né, uma equipe forte, uma equipe que nos trouxe muita dificuldade, né, com atletas talentosos, atletas de nível da primeira prateleira do futebol brasileiro, mas realmente nós jogamos um pouquinho abaixo, nós erramos bastante, nós tivemos algumas dificuldades, e isso fez com que nós tivéssemos revés aqui em casa. Quando o placar estava 1-0, dava para perceber que o Goiás tinha força, os jogadores estavam bem animados, organizados dentro de campo. Quando aconteceu, infelizmente, a falha do Fábio Sanches, que é um jogador líder do grupo há muito tempo, é o capitão do time, você ali ao lado, à beira do gramado, você percebeu que o time se abateu após o segundo gol do Flamengo? Eu não acho que não se abateu, né? Na realidade, o que aconteceu? Nós sofremos o segundo gol, aí você vê que da maneira que o jogo estava se desenhando, ficaria mais difícil você buscar um empate e uma possível virada, né? Nós sabemos que quinta-feira já temos um jogo muito difícil contra o Ceará aqui em casa, então pesa um pouquinho, né? Quando você olha para o placar, campo pesado, a equipe adversária não com muita qualidade, né? Neutralizando as nossas principais jogadas. Nós tentamos, acho que nós não desorganizamos, nós tentamos de alguma maneira atacar um pouco mais o Flamengo, mas não conseguimos. Infelizmente, hoje não deu nada certo para a gente, nós tivemos algumas dificuldades dentro de campo e isso nos atrapalhou bastante. Ô Glauber, boa noite. Estamos ao vivo com você aqui no Sistema Sagres de Comunicação e, de fato, entramos na reta final da Série A do Brasileiro. Internamente, vocês trabalham com a parte matemática junto ao grupo, a projeção de mais quantos pontos para, de fato, fugir do rebaixamento. Isso internamente acontece. E se acontece, qual seria a projeção de vocês na parte matemática para fugir do rebaixamento? E se nessa projeção vocês computavam ponto ou pontos hoje contra o Flamengo? Bom, a nossa conversa interna entre os atletas, entre o pessoal da comissão, que a rodada, esse final de semana, manteve todos do grupo de baixo estacionados, né? Então ninguém escapou, só o Curitiba venceu a partida, o resto ninguém conseguiu distanciar. Continuamos a 6 pontos para sair da zona de rebaixamento. Na realidade, tem as equipes que estão brigando lá em cima, que a gente tem que começar a tirar ponto deles, né? É uma vitória, poderia ser o Flamengo, né? Nós não conseguimos. A gente acredita que dos grandes que estão disputando lá em cima, a gente tem que arrancar alguns pontos. E das outras equipes, que nós temos o Bahia, temos o Ceará, temos o Vasco, temos alguns confrontos que nós temos convicção, nós temos que vencer. Nós sabemos que nós temos que vencer esses jogos. São jogos chaves. A gente trabalha assim internamente com alguns descartes, alguns jogos que é difícil pontuar. Esse jogo, nós tínhamos uma esperança, até pelo momento que eles viviam e o momento que nós vivíamos de pontuar, de fazer no mínimo um ponto. Infelizmente, o jogo se desenhou de uma maneira que realmente nos surpreendeu. Nós não conseguimos jogar bem. Tivemos alguns erros e o que acarretou na vitória do Flamengo. Mas nós trabalhamos sim, nós temos sim uma margem de erro mínima, né? Que para poder somar pontos e sair da situação que realmente está ficando mais difícil, né? Fica mais difícil
rodada que passa, mas nós temos plenas condições de sair ainda assim da situação. Temos alguns jogos importantes que nós sabemos que é vencer, sabemos que temos que vencer alguns resultados, nossos adversários estão lá na zona de rebaixamento, tem alguns jogos muito difíceis também, então nós acreditamos na derrota deles e em algumas vitórias nossas para nós sairmos dessa situação incômoda. Ô, Clauber, nessa colocação aqui, eu vou do céu a inferno na mesma. O que aconteceu com o Vinícius nos últimos jogos após o retorno da contusão? Não é aquele Vinícius de antes. O que aconteceu com o Vinícius no dia a dia, não sei se você concorda ou não, ele não é o Vinícius de antes da contusão. Teve uma queda de rendimento, na opinião da maioria dos críticos e da torcida, se você concorda ou não, e o que estaria acontecendo com o Vinícius. E aí agora eu vou ao céu. Daniel de Pauli, quando foi lançado, entrava mal nos jogos Goiás, nervoso em campo. E vocês deram, né, essa motivação ao Daniel de Pauli. Imagino que você e o Augusto passaram a confiança para ele no dia a dia. E o Daniel de Pauli, nos últimos 3 jogos do Goiás da Série A, contra o Coxa, contra o Inter e hoje contra o Flamengo, entrou muito bem pelo Goiás. Né? A que se deve essa ascensão do Daniel de Pauli? E pegando o finalzinho da sua resposta anterior, você pode revelar a projeção interna de vocês na parte matemática para a fuga do rebaixamento? Tá. Então, vamos falar pelo Daniel primeiro. O Daniel é um jogador que nós conhecemos, né, da base, nós sabemos que do potencial dele, nós sabemos que ele precisa, sim, de uma sequência, né, uma sequência boa, parte por ele também. Então, a partir do momento que ele foi tendo uma sequência e foi jogando bem, isso vai trazendo confiança para ele, né? Nós sabemos que ele tem um potencial muito grande, nós sabemos que ele é um jogador polivalente, né? Nós não utilizamos ele na ala esquerda, mas não utilizamos ele muito na base também nessa posição. É um jogador que tem um bom chute, é um jogador que é inteligente para jogar taticamente, ele tem uma leitura muito boa. Então, a gente fica feliz com esse momento que ele está vivendo, né? Aos pouquinhos está conquistando seu espaço, está conquistando a confiança dos torcedores, que acho que isso é muito importante para o atleta. Então, a gente fica feliz a parte dele. Em relação ao Vinícius, eu acredito que após a contusão, após o retorno, é um atleta que não teve contusão na base enquanto nós estávamos lá, ele nunca sofreu nenhum tipo de contusão. Talvez ele esteja sentindo um pouco isso. Clinicamente ele não tem problema nenhum, fisicamente também não, mas a gente sabe que nem todo atleta consegue lidar bem com essas situações. Eu acho que realmente, eu concordo que ele não está tão bem como em outros momentos, mas nós acreditamos na evolução dele. Né? Vamos estar trabalhando, vamos estar conversando com ele, procurando fazer com que ele se dedique, assim como ele se dedica, eu não sei, que ele possa se dedicar um pouco mais, até no jogo que ele possa voltar a ter confiança. Nós vamos procurar fazer isso com ele. E em relação à projeção, é jogo a jogo, cara, porque não adianta a gente fazer uma projeção longa, igual se a gente estivesse contando com os 3 pontos hoje com o Flamengo, nós poderíamos, né, ficar mais chateado que nós estamos agora. Então, a gente vai jogo a jogo. Tem internamente, sim, alguma projeção de pontuação, às vezes a margem fica mais, às vezes fica menos, de acordo com os jogos, né? Às vezes vai para 41 pontos, às vezes vai para 40, aí 42, aí diminui um pouco. Então, a gente tem uma projeção, sim, mas a gente vai pensando jogo a jogo. Até porque, às vezes, hoje, se nós tivéssemos vencido, estaríamos ali a 3 pontos para sair. Mas, como todos perderam, nós estamos a 6 pontos ainda. Já estivemos bem mais distante. Então, vamos trabalhando jogo a jogo. Eu posso dizer que todos, apesar da derrota, pelo que aconteceu na rodada, nós acreditamos. Porque nós sabemos que há possibilidade matemática e não são remotas, né? São possibilidades que dependem da gente. Nós precisamos voltar a jogar bem e voltar a vencer. Vai o Gustavo Ramos, então, da Band News. 3576-3646.
Muito bem, Glauber. Gustavo Ramos, da Rádio Band News FM. Uma pergunta meio que pessoal, tá? Manter o discurso de que ainda dá para fugir do rebaixamento, apesar da campanha e depois de mais uma derrota, é uma das missões mais difíceis da sua vida, Glauber? Bom, profissionalmente é uma situação nova, né, para mim também. A gente sempre projetava algo na profissão de estar assumindo uma equipe numa posição bem diferente dessa, né? Eu costumo dizer que era melhor pegar a equipe com 12 pontos na frente do segundo colocado e faltando 2 rodadas para você já terminar como campeão. Mas nós pegando essa situação, mas a gente tem desenvolvido um bom trabalho, né? Até porque nós já assumimos, nós estávamos bem mais distantes do que nós estamos hoje. Então vencemos alguns jogos, nós sabemos na tabela, a gente olhando na tabela, nós só acreditamos porque a gente vê alguns jogos que a gente acredita mesmo que encaixam a vitórias, né, que nós vamos conseguir encaixar vitórias, e os adversários, a gente olhando na tabela, a gente acredita que eles vão estar perdendo alguns jogos, e seria mais difícil se eu tivesse aqui para estar trazendo uma falsa esperança, né? Mas nós acreditamos mesmo, eu estou falando porque nós acreditamos, olhando a tabela, a gente vê que há possibilidade. Agora, a partir do momento que os jogos chaves que a gente entende que tem que vencer, se a gente não conseguir vencer, aí eu serei o primeiro a chegar aqui e falar assim, ó, realmente não deu mais. Mas enquanto tivermos chance, e chances claras, né, é só olhar a tabela, ver os confrontos, você começar a analisar os confrontos, né, a gente vai ver que dá para realmente chegar ainda. E não é das mais difíceis, não. Eu acredito que já passei por algumas situações difíceis, essa que é uma situação nova, né, é nova. Toda vez tem que chegar aqui, quando vence, falar que acredita, e quando perde, falar que acredita, mas eu só falo isso porque são chances reais, não é algo inventando, não estou inventando nada, nem algo para motivar ninguém, não. É porque existem chances reais. E hoje nós perdemos para uma equipe que está brigando lá pelo título, é atual campeão brasileiro. Então não foi qualquer equipe, né? São jogadores de seleção brasileira, apesar de nós estarmos nos nossos domínios, a gente não tem o apoio da torcida, né, que às vezes poderia nos ajudar bastante, mas foi um jogo duro, jogo difícil. Então, realmente, esse jogo a gente descarta ele, já vamos pensar nos próximos, para que nós possamos vencer e eu possa estar aqui reafirmando que nós não iremos cair. Glauber, para a próxima partida, o Goiás não contará com Rafael Moura, suspenso pelo 3º amarelo. O substituto natural seria o Vinícius Lopes ou será trabalhado uma nova formação para o confronto diante do Ceará? Bom, nós temos uns dias para pensar, podemos fazer o automático, que seria a entrada do Vinícius, ou podemos, como você disse, pensar algo diferente. Nós vamos analisar a equipe do Ceará, né, ver como que a projeção de como eles virão para esse jogo. Vamos ver os atletas que saíram agora, porque agora são 3 jogos em sequências, né? Tivemos esse jogo agora tem jogo quinta, depois domingo. Então a gente tem que fazer uma reavaliação, avaliação dos jogadores, ver como que eles estão clinicamente, né? Questão de cansaço, então às vezes pode haver alguma mudança até na maneira de jogar, né? Então vamos dar um tempinho, deixa eu e o Augusto amanhã a gente pensar, estudar bastante a equipe adversária, estudar, analisar os nossos erros, né? Que a gente costuma sempre avaliar o que nós fizemos de certo, fizemos de errado, e para assim definir a equipe do jogo contra o Ceará. Glauber, Edson Júnior da Rádio Bandeirantes, boa noite. Você já disse que coletivamente não funcionou hoje, mas os erros, no primeiro gol, o escorregão do Breno, no segundo e terceiro, as falhas do Fábio Sanches e o gol que o Rafael Moura entrou no primeiro tempo, foram determinantes para essa derrota por 3-0 hoje? Como a gente conversou antes, esses jogos são definidos em detalhes, né? São os detalhes. Nós tivemos também uma boa finalização do Rafael Moura também no escanteio, né? Nós conseguimos neutralizar algumas jogadas ensaiadas do Flamengo de bola parada, nós sabíamos que tinha muitas jogadas, nós conseguimos neutralizar. E os erros são fatalidades, né? Um escorregão, ninguém espera escorregar, né? Talvez não estivesse com a chuteira adequada, talvez possa ter sido um erro do atleta, né? Os erros individuais são fatalidades, que é um atleta que não erra, né? Nosso capitão é um jogador assim que sempre consciente, que de poucas falhas,
né? E foram, inclusive, um erro na minha frente, até pensei que tinha sido falta, né? Ele teve um pequeno toque nele e desequilibrou, mas aí não chamaram para rever. Então, realmente é ruim, são detalhes, né? Foram detalhes, foram fatalidades, foram erros. A chance que o Rafael teve acontece, quem está ali para tentar finalizar, esteve no momento certo, na hora exata, só a execução da finalização que foi equivocada. E jogos assim, e no momento que nós estamos vivendo, é um momento que nós temos que entender que existe uma pressão grande, né? A gente quer sair dessa situação, é difícil sair dessa situação, aí quando as coisas começam a dar errado, aí a gente sabe que tem um emocional, o atleta tem que estar muito forte mentalmente, e é isso que a gente está trabalhando com eles também, deixar eles bem preparados mentalmente para que não venhamos a errar nos próximos jogos. Ô Glauber, claro que para você, que é treinador e Augusto, é muito difícil dizer que é uma coisa muito difícil e que a questão do Goiás é apenas matemática. Mas vocês também já estão fazendo o planejamento para 2021 com a revelação de jogadores e um novo time, claro que com uma possibilidade muito maior de Série B? Bem, as entradas dos atletas oriundos da base não é nem em função de já pensar no planejamento de Série B, não. É em função de nós não termos outros atletas, né? Os atletas que nós temos, são os atletas que subiram da base agora, que a gente está dando, que tem qualidade também, né? É bom que diga-se isso, que eles têm qualidade, estão se esforçando ao máximo para fazer um bom jogo. Muitos primeiro jogo na Série A, né? A gente sabe que não é fácil, sabemos que é complicado. E a questão do planejamento, nós estamos pensando, posso deixar claro para você, nós estamos pensando exclusivamente nesse momento que o Goiás vive, que é tentar escapar do rebaixamento. Se por um acaso chegar um momento que a gente não consegue escapar, aí sim vamos planejar para a Série B. A princípio, nós estamos realmente só com o pensamento de sair dessa situação. Nós acreditamos que vamos conseguir. É chato, né? Assim, o treinador vai lá e fala a mesma coisa, porque é matemático e alguns jogos, igual quando nós saímos para jogar com Curitiba, nós sabíamos que existia a possibilidade real de vencer. O jogo contra o Sport, nós sabíamos que existe possibilidade real de vencer. Esse jogo com o Flamengo, nós sabíamos que era muito difícil, pela situação que o Flamengo enfrentava, pelos atletas que o Flamengo tem em seu poder, e sabíamos que seria um jogo difícil mesmo. Nós queríamos sim pontuar até vencer, mas nós sabíamos da dificuldade. Então nós somos aqui acreditando aí porque existem chances reais. E não fazemos ainda projeção de Série B, porque nós ainda estamos brigando na Série A. Se futuramente acontecer o que a gente não deseja, aí sim vamos pensar na Série B. Glauber, boa noite. Jane Costa, da Rádio Geração 3. Nas suas alterações ali, quando você tirou o Baggio, o Fernandão e também o Ariel, foi justamente já pensando na próxima partida de quinta-feira, uma tentativa ali de poupar os atletas, já que o campo estava pesado devido à chuva de Goiânia, e também pelo fato do time não ter rendido conforme esperado nessa partida hoje contra o Flamengo? Boa leitura de jogo. Parecido com isso, sim. Havia alguns, nós pensamos não só em tirar os jogadores para poupar, mas nós queríamos fazer algo diferente na partida, né? Com a entrada do Índio, do Miguel Figueiredo, do Daniel, mas o Ariel nós realmente pensamos em tirar e poupar no próximo jogo. O Fernandão veio no sacrifício para esse jogo, ele teve uma pequena contratura muscular, mas mesmo assim conseguiu jogar e nós optamos por poupá-lo também. E parabéns pela tua leitura, foi mais ou menos isso mesmo. Nós temos um jogo muito difícil agora contra o Ceará. Nós sabíamos que era difícil reverter esse jogo agora com o Flamengo, apesar de a gente acreditar sempre, então nós demos oportunidade para os garotos para eles tentarem reverter. Fizeram até um jogo competitivo, tentaram jogar, mas enfrentaram uma equipe muito forte que realmente mereceram a vitória. Existe a possibilidade, Glauber, de você adiantar um pouco mais ali o Shailon e, quem sabe, voltar o Tailon na oportunidade ali, na vaga do Rafael Moura, já que você não bancou aí que o Vinícius Lopes está garantido para a próxima partida contra o Ceará? Bom, a formação natural seria a entrada do Vinícius, né?
Mas se houver alguma mudança, dificilmente nós vamos mexer ali no Charlie, porque é um jogador que tem muita qualidade ali, tem nos ajudado bastante. O Taylor tem uma característica mais defensiva, então para o Taylor entrar jogando, nós teríamos que mudar nosso sistema de jogo. Teríamos que sair de uma linha de 3 lá para fazer uma linha de 4, com o Taylor mais firme na marcação, que ele é um atleta mais marcador, não apoia tanto. Então, como nós precisamos vencer, não existe essa possibilidade de nós fazermos essa inversão agora, não. Vamos procurar manter o sistema de jogo, colocar alguns atletas, talvez ou Vinícius ou outro com um pouquinho mais de qualidade, qualidade de marcação, qualidade de chegada no ataque. Vamos estudar a equipe do Ceará, né? Nós sabemos que é uma equipe que tem muita velocidade, né? Uma equipe que tem uma transição ofensiva muito forte, nós já conhecemos. Vamos analisar bem para definir a equipe. Ô, Glauber, boa noite. Aqui é a Paula do Popular. Você disse que é uma situação nova essa para você, né, de fuga do rebaixamento, que é uma situação difícil, mas que não é das mais difíceis. Me parece algo muito difícil. Eu quero saber o que é mais difícil que você já tenha passado. Não sei se você está se referindo a algo dentro do futebol ou até na vida pessoal. O que é mais difícil do que essa situação que você vive agora? O difícil é você trabalhar em equipe pequena, que não te dá estrutura nenhuma, que os jogadores não têm qualidade, que você tem que, muitas vezes, fazer a função de treinador, função de supervisor, função de tratar bem o atleta para ele poder jogar, às vezes com salário atrasado, às vezes sem condições de alimentação. Isso é mais difícil, né? Eu já passei várias vezes por situações assim, e mesmo assim conseguimos reverter. É por isso que com as condições que o Goiás dá para os atletas, condições de trabalho, um staff muito bom que nós temos, atletas qualificados, dentro na medida do possível, atletas que tem muita qualidade, atletas que estão oriundos da base, estão subindo bem, e com as chances reais na tabela, é por isso que eu falo que não é das mais difíceis, não. Já tive problemas, já tive maiores dificuldades na carreira. Tá certo. Você também evitou fazer projeções aí na sequência, né? É claro que você não vai dizer qual jogo vai ganhar, qual jogo vai perder, porque isso não dá para saber, mas os próximos 4 jogos são contra equipes que estão ou meio de tabela, ou brigando por Libertadores, ou por título. E aí, no final, são 4 jogos contra equipes que estão fugindo do rebaixamento, apesar do Bragantino ter subido um pouquinho agora. Né? Assim, de qualquer forma, você não pode deixar para os últimos 4 jogos. Primeiro, porque não vai ter jogo suficiente para ganhar do tanto que o Goiás precisa. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa sequência, dessas 2 sequências, né? Esses próximos 4 jogos contra os times que estão um pouco mais bem colocados na tabela e os outros 4 últimos. Nós vamos ter que vencer algum desses jogos das equipes que estão na ponta, né? E se fosse assim, deixar bem claro, as equipes que estão brigando igual a gente lá embaixo, nós temos que vencer. Né? Não tem conversa, nós vamos ter que vencer. Para não vencer, nós vamos ter que vencer as equipes que estão lá na ponta da tabela. Então, é uma projeção bem complicada, bem difícil, mas possível. Né? Nós acreditamos que tem alguns jogos aí que nós vamos conseguir se vencer, até às vezes contando com o interesse dessas equipes de cima, pensando em outra coisa. Né? Nós vamos enfrentar o Santos no domingo, que tem uma final pela frente também, talvez possa entrar com uma equipe mesclada, ou às vezes não tão interessado nesse jogo, né? Haja visto que eles já venceram o jogo contra o Botafogo, eles têm outro jogo agora, se eles vencerem, às vezes eles vão para o jogo do Goiás um pouco mais tranquilo. Então, são algumas projeções que internamente a gente faz, olha uma equipe, olha outra, observa também as equipes que estão na briga pelo rebaixamento, os adversários que eles vão ter, a dificuldade que eles vão enfrentar também, a dificuldade que eles vão ter de vencer seus jogos também. É por isso que a nossa projeção de pontuação às vezes sobe, às vezes desce um pouquinho, e nisso nós vamos trabalhando até o final. Entrevista coletiva encerrada. Boa noite, muito obrigado.